Olá, pessoal do nono ano. Vamos aí a mais uma aula de gramática, dando continuidade e finalizando. Hoje a gente finaliza esse conteúdo que os casos aí em que é preciso utilizar a crase, certo? Não esqueçam de fazer todas as anotações no caderno. Alguns casos em que ocorre a crase. A gente vai ver alguns casos em que ocorre a crase e também alguns casos onde não ocorre a crase, certo? Vamos lá. Quando a preposição a ou as se encontra diante de um artigo, certo? Definido feminino, a preposição, certo? Então, quando é o encontro aí de um a artigo e um a preposição, nós vamos ter aí a crase. Exemplo, hora de ir à escola. Então, o verbo ir está pedindo aí a preposição e você sabe que depois de um nome, aliás, antes de um nome, nós usamos aí o artigo, certo? Nesse caso aí o artigo a. Então, a escola pede um artigo e o verbo ir está pedindo aí uma preposição. Então, hora de ir à escola, conhecer novos lugares, novas cabeças. Nós temos aí a utilização da crase. Observe que a regência do verbo ir exige a preposição a, que vai aí quem vai a algum lugar. Ao mesmo tempo, escola, que é o nome, é precedido pelo artigo definido feminino a, que é aí o que eu já falei para vocês. Então, quando há esse encontro de a preposição e a artigo, nós temos aí a necessidade do acento da crase. Usamos também a crase no a inicial dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo. Exemplo, os estudantes estão fazendo comentários sobre um livro de poemas. Estão se referindo aí ao livro. Então, referiam-se àquele livro. Utiliza aí a crase. O professor pediu que os alunos fizessem menção àquelas estrofes de que mais gostaram. Então, quando você faz menção a alguma coisa. Quando você se refere a alguma coisa. Por isso aí, está pedindo aí o a acraseado nos pronomes demonstrativos. Aquele e aquelas. Nas locuções adverbiais prepositivas e conjuntivas femininas, em que aparece o a ou as. Nesse caso, não há uma fusão de duas vogais, mas o acento grave é usado por motivo de clareza das frases, certo? Vamos lá em alguns exemplos. Nos adverbiais, nas locuções adverbiais, à toa, à noite, à tarde. Nas prepositivas, à procura de, a direito de, em meio a. Exemplo, o visual deslumbrante das serras com trilhas em meio à natureza, certo? Então, tá aí um exemplo de quando você deve utilizar a crase em uma oração prepositiva. Vamos aí a mais um caso de utilização da crase por motivo de clareza na frase, certo? Nas orações aí conjuntivas, à medida que, à proporção que. Exemplo, à medida que conhecemos as belezas cearenses, mais queremos aproveitar a natureza local. Nessas expressões aí, a moda de que, a maneira de que, mesmo quando subentendida, é obrigado aí a colocar a crase. Aí nós temos aí um exemplo. Meu prato preferido é arroz à grega com bife à milanesa. Mesmo a palavra arroz não pedindo preposição, mesmo a palavra bife não pedindo a preposição, esse a craseado é apenas pela uma questão de clareza do complemento.
Tanto na aula passada quanto na aula de hoje, a gente viu aí alguns casos onde o uso da crase é obrigatório, o uso obrigatório da crase, certo? Espero que vocês tenham feito todas as anotações no caderno, porque é muito importante. A gente vai ver agora aí alguns casos onde não ocorre a crase diante de verbos. Exemplo, se você não é mais uma criança, vai querer voltar a ser uma só para ganhar presente. Nessa frase aí nós temos apenas um A. E esse A, ele não tem fusão de preposição e artigo, ele é apenas uma preposição, certo? Apenas aí uma preposição que liga aí os dois verbos. Só existe um A na frase, acima exigido aí pela regência do verbo voltar. Não há artigo. Antes do verbo, portanto, não ocorre a fusão, portanto, não ocorre a crase. Diante de substantivo masculino, gosto de sair e passear por aí, a pé. Substantivo masculino, pé. Então, não utiliza aí a crase. Diante de artigo indefinido, o desejo da ave de ser a primeira a chegar a levou a uma solução inusitada. Então, nós temos aí uma, que é um artigo indefinido. Então, esse a antes do artigo indefinido não pode utilizar aí a crase. Então, diante de pronome pessoal, também não utiliza a crase. Pronome pessoal do caso reto e oblíquo e de tratamento. Exemplo, eu tentei mostrar a ela todo o meu amor, toda minha devoção, de nada valeu. Ela aí é um pronome pessoal do caso reto, não usa o acento da crase, certo? Vamos lá aí a mais alguns casos onde não se utiliza a crase. Diante de pronomes indefinidos, a ninguém interessa o nosso plano. Ninguém aí é um pronome indefinido, portanto, esse a não é acraseado. Diante de pronome interrogativo, também não se usa crase. A qual parte do livro você se refere? Pronome interrogativo qual, por isso não está acraseado. Diante dos pronomes demonstrativos, esta e essa. Não me refiro a esta situação. Esta aí é um pronome demonstrativo e não pode ser com crase. Eu espero que vocês tenham conseguido aí entender direitinho as situações aí onde não ocorre o uso da crase, certo? Nós finalizamos hoje esse conteúdo. Qualquer dúvida, dê uma olhada nos vídeos, estude um pouco aí das anotações, tanto da aula passada quanto da aula de hoje, certo? Eu espero que vocês tenham conseguido entender direitinho, porque a crase é muito importante você ter o conhecimento, certo? Então, dê uma olhada, uma revisada nos casos obrigatórios de crase principalmente.